Audiência pública do dia 5 de junho de 2013. Na qualidade de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, assumo a direção dos trabalhos. Convoco o senhor Leôncio Ribeiro da Costa, vice-presidente da Comissão de Orçamento, e o senhor Luiz Carlos de Carvalho, membros para tomarem seus assentos. Convido também os membros do Poder Executivo presentes a participarem da audiência e tomar lugar na mesa principal dos trabalhos. Convido os demais vereadores dessa Casa de Leis presentes para que participem da audiência pública. Agradeço a presença do público. Senhores e senhoras, essa audiência tem o objetivo de cumprimento do artigo 44 da Lei nº 10.257, de 10 de junho de 2001, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e da outras providências. Você saiu daqui, pode sentar aqui. Artigo 44 da citada lei diz o seguinte: no âmbito municipal, a gestão orçamentária de debates participativos, que trata a linha F do inciso 3º do artigo 4º desta lei, incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal. Artigo 4º. Para os fins dessa lei, serão utilizados, entre outros instrumentos, o planejamento municipal, em especial a gestão orçamentária participativa. Primeiro, debate, audiência e consulta pública sobre o projeto de lei número 137/2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária 2015 e da outras providências. 10 minutos será o prazo para cada vereador fazer os questionamentos e perguntas, intercalando as respostas dos secretários do município de Biúna. Vamos abrir o espaço, o secretário fazer algumas considerações sobre a lei, e depois os vereadores terão espaço, cada um de 10 minutos, para fazer as suas perguntas sobre a lei de diretrizes orçamentárias. Bom dia a todos os presentes, aos nobres edis, a todas as pessoas aqui que estão nos assistindo, a TV Câmara, enfim. Ao nobre vereador Carlos, presidente dessa comissão. Iniciamos agora as nossas discussões, né, e para que nós possamos chegar aí dentro de um melhor parâmetro, para que possamos dar continuidade ao que a lei nos determina e o caminho que a gente possa trilhar dentro de um aspecto consciente, técnico, para que a gente possa discutir e desenvolver, dentre os próximos passos, o nosso orçamento para o ano de 2015. Hoje aqui nessa audiência a gente vai tratar das diretrizes orçamentárias, ou seja, dos procedimentos e os traçados que iremos acolher e tomar dentro de nossas próximas ações para que a gente estabeleça o nosso orçamento do ano de 2015. Para que assim o município de Biúna possa ter uma expectativa e principalmente possa ter resultados programados, resultados planejados dentro de uma questão financeira e orçamentária. Pois todos sabem, a gente precisa de programações, precisa de planejamentos para que a gente possa tomar ações mais conscientes e mais acertadas. E diante ao que nós temos, hoje é um ponto essencial, um ponto principal para que a gente possa atingir os nossos objetivos. Aliás, não só os nossos aqui, todos aqui como vereadores, nós como Poder Executivo, mas os objetivos gerais de toda uma população, que será beneficiada dentro de um aspecto positivo ou de um aspecto negativo. Por isso que é importante que nós possamos discutir e que cheguemos a um consenso na qual a gente possa
gerar os benefícios dentro de uma gestão pública. E, diante desse aspecto, a gente pode colocar alguns pontos do projeto de lei que nós encaminhamos a essa Casa de Leis para avaliação e aprovação. Dentro desse projeto de lei, ele está subdividido e ele traça, como eu disse para vocês, os principais caminhos, as principais ações a serem tomadas. Ficam estabelecidos para a elaboração do orçamento do município relativo ao exercício de 2015 as diretrizes gerais de que trata este capítulo, em conformidade com os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual no que couber, na Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Orgânica do Município e nas recentes portarias editadas pelo Governo Federal. Ou seja, respaldados em leis, a gente está cumprindo aí o que nos determina e, principalmente, a gente está baseando, ou seja, a gente está colocando bases para que a gente possa ter resultados efetivos para o ano de 2015. A estrutura orçamentária que servirá de base para a elaboração do orçamento para o exercício de 2015 será estabelecida no Plano Plurianual, aprovado através da Lei 1898, de 12 de dezembro de 2013. As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender às estruturas orçamentárias e às determinações emanadas pelos setores competentes da área. A proposta orçamentária, que não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, face à Constituição Federal, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, atenderá a um processo de planejamento permanente, a descentralização, a participação comunitária, conterá reserva de contingência, identificação pelo código 9.9.99.9999, dentro de um aspecto técnico-contábil, em montante equivalente a 1% da receita corrente líquida. Enfim, a gente tem toda a questão legislativa, na qual foi encaminhada para os nobres vereadores. Eu acho que não convém eu estar falando toda a descrição da lei aqui, a gente vai pegar alguns pontos mais importantes, para que a gente possa estar discutindo. Eu estou com o nosso contador Cleiton aqui, que nos auxilia dentro do aspecto técnico e entre outras questões, e a gente vai estar expondo mais alguns pontos aqui da lei e alguns pontos que precisam ser observados. Bom dia a todos, presidente da comissão, vereador Carlinhos, aos demais vereadores presentes, ao pessoal da assistência e aos demais presentes. Então, conforme o Leandro, secretário, acabou de falar, são as diretrizes ainda para a gente poder elaborar o orçamento de 2015, que já está em fase de estudos. Mas as diretrizes que vão ser ainda aprovadas, então antes dessa aprovação, eu espero que hoje já possa sair daqui dessa audiência com base para aprovação, esse projeto de lei. Então a gente está ainda amarrado a essa questão, a LDO primeiro e a LOA em sequência, para o mês de setembro. As diretrizes orçamentárias, elas também já estão contidas e compatibilizadas com o PPA, aprovado em dezembro, que vai reger daqui, incluindo 2014, mais 3 anos ainda, 2015, 2016 e 2017. Então, todos os programas, ações estabelecidos na Lei 1898, vão ser aproveitadas agora no orçamento, de acordo com o previsto, para cada exercício do plano plurianual. E o de 2015, a gente vai ter algumas diferenças em relação a 2014, principalmente já na elaboração, porque talvez a gente não vai ter mais esse, espero que não, atropelamento que a gente teve no ano passado.
planejava-se um dia, no outro dia, né, tinha prefeito novo, falando dia, mas que são dentro dos meses. Cada época do planejamento 2014, a gente tinha uma interrupção, uma coisa nova, e no fim a execução do que foi aprovado acabou se tornando totalmente diferente por causa dessa instabilidade de 2014. Né? Então, 2015, a gente espera aqui, né, concluir sem nenhum tropeço, sem nenhum impedimento nesse sentido, sem tocar nesse assunto, né, da questão política, mas é uma novidade, pelo menos para mim, que eu não tinha visto ainda essa questão. Desde que eu estou aqui, né, o primeiro ano era eleitoral, o segundo, pós-eleitoral, teve essa confusão. Agora esse terceiro ano, né, espero, né, poder começar e concluir esse planejamento, né, desde o início, né, sem essas questões da política. Aí a lei do orçamento, que vai ser elaborada, né, seguindo essas diretrizes, vai, né, conter os programas e ações definidos, né, e as secretarias, né, estão já elaborando, e a Câmara também, para formar o orçamento único, também a gente já prevê que seja bem proveitoso o orçamento da própria Câmara também, que a gente tem visto em avaliação que, para mim, está superestimado, por enquanto, né? Mas espero que nesse ano a gente possa, né, reavaliar também o orçamento da Câmara Municipal como um todo, para formar um orçamento único do município de uma forma mais realista, que está ainda distorcido no nosso orçamento. Então, das diretrizes gerais, né, seria isso para falar, né, porque já foi comentado sobre tudo. Então, a gente tem as orientações, né, artigo por artigo, desde o primeiro até o sétimo, de tudo que a gente planeja executar, né, dentro da legislação que estabelece, com a questão de transparência. Para a elaboração da lei de diretrizes, né, não houve a possibilidade de fazer uma audiência prévia por parte da prefeitura, né, para elaboração, né, essa aqui é a sessão de aprovação. Então, com relação à elaboração deste projeto, não teve como, né, ser feita uma audiência. Mas a gente espera que para convocar uma audiência de elaboração, assim como a gente fez do PPA 2014, uma audiência por parte da prefeitura, né, para dar mais transparência, né, e os interessados, né, da cidade possam participar, sabendo o que está sendo preparado para o exercício seguinte, né, que a prefeitura não se torne um órgão que impõe para o município, e sim que tenha imposição, mas também tenha recepção, né, de ideias, né, de sugestões, de prioridades que venham também por parte da população. Né. Esse é um princípio, né, que vai ser adotado na elaboração da lei orçamentária. Ela já está prevista aqui no artigo também que fala sobre a transparência e participação popular. Aí o orçamento de 2015 tem as suas prioridades, né, de investimentos nas áreas sociais, austeridade na gestão dos recursos públicos e modernização na gestão governamental. Que eu vejo que Ibiúna está precisando, né, principalmente nesse artigo terceiro, nesse item terceiro, de modernização da gestão governamental, que tenho visto, né, pontos, né, avaliado, né, pontos que a Ibiúna corre, né, bem sempre atrás de municípios vizinhos, né, com relação à cultura, né, de gestão dos órgãos, né, municipais. E o orçamento visa isso, né, melhorar essa estrutura, contando também com investimentos nessa parte. Austeridade na gestão dos recursos públicos, no caso, né, se for necessário conter gasto, né, doa quem doer, né, será necessário. Aí, prioridade de investimentos nas áreas sociais, né, a gente tem aqui, né, os investimentos necessários. Né, a área social não com relação à assistência social, mas tudo praticamente que a prefeitura desenvolve em ações é voltada, né, para bem-estar, né, da sua população. E também o princípio do equilíbrio orçamentário, que também, nesses últimos anos, é uma coisa que não tem acontecido. O equilíbrio orçamentário. As receitas estão sempre
abaixo do valor das despesas. Contando também que as receitas estimadas para cada ano devem corresponder ao valor das despesas, mas as despesas geralmente têm que ser executadas também com austeridade, nesse caso, com avaliação bimestral. Se a receita não acompanhar o andamento das despesas, ser feito contingenciamento de dotações, segurar um pouco a execução orçamentária da prefeitura, para que durante o exercício vá se corrigindo possíveis falhas ou um possível desequilíbrio no encerramento. Então, uma coisa também que Ibiúna precisa implantar, ainda não teve como fazer relatórios bimestrais antes da avaliação aqui em audiência pela Câmara, fazer esse levantamento de onde pode ser reduzido ou de onde também, no caso de receitas, pode ser incrementado, para ver se as receitas vão conseguir acompanhar o andamento da despesa. Então, são essas diretrizes para a gente planejar o orçamento. Aí depois, para passar para o outro capítulo, eu deixo aberto para alguma pergunta, se tiver necessidade. Como vereador, gostaria de iniciar as perguntas? Está com a palavra o vereador Dalberon Arraes Matias. Senhor presidente, Finanças e Orçamento, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o pessoal que está na assistência, o secretário de Finanças, o contador Cleito, meu bom dia. Secretário, as questões que eu vou colocar aqui são questões técnicas, que eu sou um técnico, e além de ser vereador. Pois bem, a Lei de Diretriz Orçamentária. Orientar a elaboração dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social e de investimentos. Sintonizar a Lei Orçamentária Anual com as diretrizes. Objetivos e metas da administração pública estabelecida pelo Plano Plurianual, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal. Lei de Diretriz Orçamentária. Compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capitais para o executivo financeiro e subsequente. Orientará a elaboração da lei orçamentária anual. Disporá sobre as alterações na legislatura e tributária e estabelecerá a política de aplicações das agências financeiras oficiais de fomento. Pois bem, antes de começar as minhas perguntas, senhor secretário, vou deixar um negócio bem claro aqui. Quando o projeto chegou nessa casa, tá, a gente percebeu que estava faltando alguns anexos. Pois bem, foi encaminhado um ofício, informando até com modelo foi anexado esse ofício. Depois, caso, eu acho que o senhor tem lá, Pois bem, foi entregue aqui nessa Casa de Leis, anexos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 4º, parágrafo 1º, 2º e 3º. O parágrafo 1º, anexo de metas anuais em valores correntes. Sim, esse foi entregue. Parágrafo 2º, avaliação de cumprimento das metas relativa ao ano anterior. Sim, esse foi entregue. Parágrafo 2º, inciso 2. Demonstrativo das metas anuais, instruído com um memorial de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Pois bem, esse veio parcialmente. Pois bem, aí não veio a evolução nos últimos 3 exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. Esse anexo não veio.
Avaliação da situação financeira e atuária. Esse anexo também não veio. Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Esse também não veio. Anexos de riscos fiscais. Esse também não veio. Anexo específico contém os objetivos das políticas monetárias, credilícias e câmbio, bem com os parâmetros e as projeções para os seus principais agregados e variáveis. Também não veio. De 8 vieram 3. Ou melhor, 2,5. Perguntas. Quem é o responsável pela elaboração dos anexos que deve acompanhar a Lei de Diretrizes Orçamentárias? A Lei de Responsabilidade Fiscal exige outros anexos, além dos que acompanharam o projeto que se encontra na Câmara. Por exemplo, o anexo de riscos fiscais, Lei de Responsabilidade, artigo 4º, parágrafo 3º, cujo encaminhamento, além de ser uma obrigação legal, é um documento de extrema relevância, vez que fornece um panorama das consequências de políticas públicas passadas ou ainda em vigor, possibilitando uma melhor atuação do poder público para o orçamento futuro. Segundo, o senhor tem conhecimento de que, deixando de encaminhar os anexos da Lei de Diretriz Orçamentária, na forma como expressamente determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o senhor prefeito está praticando uma infração político-administrativa, que é sancionada com a cassação do mandato. Lei Orgânica do Município de Biúna, artigo 66, inciso 7. Artigo 66. São infrações político-administrativas do prefeito municipal, sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Inciso 7. Praticar contra a expressa disposição de lei ato de sua competência, ou omitir-se na sua prática. A responsabilidade do senhor prefeito e dos dirigentes da pasta responsável pela elaboração da Lei de Diretriz Orçamentária é indiscutível. Uma vez não bastasse a previsão legal da obrigação de encaminhar os anexos, o senhor prefeito foi advertido formalmente por esta Câmara Municipal, através de ofício, de que o projeto de Lei de Diretriz Orçamentária estava incompleto, recebendo inclusive os modelos dos respectivos anexos. Então são essas duas perguntas que eu tenho para dizer para o senhor. Além dessas sessões administrativas, há sessões penais também de improbidade administrativa. E essas ações é feitas junto ao Ministério Público lá. Senhor secretário, questões minhas. As questões são técnicas. Respeito Vossa Excelência, respeito o contador Cleiton, né? E está na hora, né, de a gente tentar se unir, né, ver os problemas que o senhor está tendo lá na pasta, entendeu, junto com o Cleito. E se for para colocar mais funcionário, vamos colocar mais funcionário, vamos contratar, né? Porque o risco administrativo é muito grande para o prefeito, né? E essas questões, quando chegam nessa casa de leis, porque quando não dá nada certo lá no executivo, quem paga é os vereadores, por incrível que pareça, né? Não tirando a responsabilidade de nenhum aqui, né? Estamos aqui para ajudar, né? Tirando esses 3 meses da gestão aí do Fábio Belo, nós estamos aí com 3 meses, 14 meses, seria isso? 14 meses da administração Eduardo Anselmo.
queremos ajudar, a gente ajuda na medida que a gente pode. Mas essas questões são técnicas. E esses anexos estão na lei. Né? Falta um pouco de falta transparência lá. Sei que essa transparência, o motivo maior, eu acho que é a mão de obra. Está sem funcionário. Né? Então são essas questões que eu coloco. Não são pessoas pessoais, são pessoas técnicas. Você sempre, eu sempre falo isso aqui nessa Câmara. Você tem minha admiração. Sei que você quer o melhor para o Ibiúna. Sei que o Cleito também quer o melhor para o Ibiúna. Mas só que a gente precisa dar um basta nessas situações aí. Porque já são 14 meses. O município está andando lentamente, né? E a gente precisa colocar um pouquinho mais de pressão aí no acelerador para ver se as coisas começam a andar um pouquinho mais. Questões técnicas, viu, Leandro? Questões técnicas, Cleiton. E questões essas que realmente batem nessa porta, aqui nas portas da Câmara, e a gente vai ter que resolver. Né? E espero resolver isso da melhor maneira possível. Muito obrigado, vice-secretário. Muito obrigado, Cleiton. Muito obrigado, senhor presidente. O secretário responde ou a gente passa para outro vereador? Bom, mais uma vez, nobre vereador Dalberon, agradeço pelas palavras de elogios e agradeço também por algumas críticas. Né? Eu as recebo como críticas na qual eu posso aproveitá-las, sim, e estar buscando caminhos e mecanismos para que eu possa estar encontrando soluções. Agradeço principalmente em dispor aí a questão de parceria, de ajuda, que eu acho que nós temos que ter humildade e reconhecer pontos na qual a gente acerta e pontos na qual a gente erra. E diante a tais questões, a gente tem que verificar o que vem de bom para nós, para que a gente possa estar melhorando e possibilitando assim resultados mais efetivos, na qual é o objetivo de todos aqui, né? Diante aos seus questionamentos, a primeira questão que fala do responsável, principalmente por essas questões do desenvolvimento da LDO, na qual a gente reconhece sim que os anexos, por obrigação legal, eles precisam vir, eles foram desenvolvidos. Acho que está dando uma microfone aqui. Eles foram desenvolvidos e não na sua totalidade chegaram a essa Casa de Leis. De maneira alguma que eu falaria ao contrário, né? E apontando sim por uma questão técnica, eu afirmo que de fato faltou ou falhou. Sim, não tem por que eu dizer uma outra questão. E principalmente assumir que diante a qualquer tipo de ajuda, o executivo e o financeiro vai estar de portas abertas para que a gente possa estar solucionando as questões aí problemáticas que envolvem não só a mim, não só o contador, mas sim a todo um departamento e a toda uma prefeitura e principalmente a toda uma população, porque as nossas ações internas, elas são resultados para outras pessoas. O município depende sim das ações ali colocadas, das ações ali realizadas. O responsável direto e legal sou eu, como secretário de Finanças. Em sequência, nós temos o contador que responde pela prefeitura, que é o Cleiton. Ou seja, nós dois teríamos que estar dispondo dessas informações. E principalmente o senhor prefeito, como responsável do Poder Executivo. Mas dentro de um aspecto técnico, diretamente está a minha pessoa e a pessoa do contador Cleiton.
Sim, tenho conhecimento que esses anexos não enviados, a gente está infringindo em alguns aspectos aí da lei. Enviamos parcialmente. E eu sei das responsabilidades, sim, a que cabe. Porém, eu tenho a simplicidade em expor para vocês que não conseguimos enviar, não tivemos a disponibilidade de estar desenvolvendo alguns anexos que compõem aí ao acompanhamento da LDO. E diante a situação, no aspecto interno de funcionários, de funcionamento do departamento, da secretaria, eu afirmo que existe uma defasagem de funcionário. Existe, porém, o que temos lá consegue dar conta. Porém, se eu pudesse ter a possibilidade de ter uma equipe maior, com certeza isso melhoraria sim. Um problema que eu venho tendo desde o ano passado, na qual a gente tentou melhorar, era a contratação de mais um contador para o município. Inclusive veio para essa Casa de Leis para que fosse criado mais uma vaga aí dentro do cargo existente. Isso facilitaria muito o trabalho do Cleiton, porque hoje ele fica sobrecarregado com tantas funções, né? E nós não conseguimos porque a gente ia fazer a contratação via concurso, na qual já tinha existido o concurso, já estava em andamento e estava dentro do seu prazo legal. E essa contratação ela não ocorreu porque nós fizemos o chamamento e os candidatos que foram aprovados estavam na sequência, eles não estavam habilitados para assumir o cargo de contador. Ou seja, nós ficamos na mesma situação, desde o ano passado para cá. Nós estávamos esperando vencer o prazo do concurso para que a gente pudesse tomar uma outra ação. Porém, acho que está ativo ainda, né, o concurso, já foi vencido. Já venceu recentemente, mas não, diante a possibilidade que nós estamos enfrentando da folha e outros aspectos, a gente não conseguiu startar uma nova contratação ainda de um novo contador, para que auxilie nesses pontos aí que a gente não está conseguindo atender. Mas existe sim essa preocupação e existe também já os caminhos que a gente vai estar desenvolvendo para que a gente possa estar melhorando aí essa questão. E para uma complementação geral, nobre vereador, eu agradeço sim, eu encaro sim e represento como um aspecto técnico, totalmente técnico. E diante a minha responsabilidade na qual eu tenho que assumir, eu assumo sim, que tenho responsabilidade direta e afirmo para vocês que nesse ponto não foi cumprido. Foi cumprido parcialmente na questão dos anexos. E o nosso intuito é que a gente possa cumprir, sim. E eu agradeço e recebo de grande valia a qualquer ajuda que possa vir, sim, para a Secretaria de Finanças. Ou qualquer aspecto que entre dentro do Executivo que possa aí nos agregar algum valor e principalmente surtir algum resultado positivo e que a gente possa estar atendendo a grande valia e essas solicitações e principalmente o cumprimento da lei que é nossa obrigação por parte do Executivo. Só complementando, eu poderia ter enviado aqui, né, como responsável também, demonstrativos vazios, com valores zerados ou com algum termo não dados a apresentar. Por quê? Conferindo alguns relatórios, no mês de abril, a gente tinha acabado de encerrar o exercício de 2013. Com 2012 e 2011 já encerrados, temos balanços para ser consultados a qualquer momento. Mas com relação a algumas coisas, ainda a gente encerrou 2013, mas temos demonstrativos ainda com valores divergentes, né, falhos, que ora apresenta um valor, ora vai apresentar outro. Inclusive, tem que entrar em contato com a empresa SECAM para ver, né, o porquê de algumas receitas, né, nos demonstrativos, balancete da receita apresentar o valor correto, um segundo demonstrativo apresentar o mesmo valor, e o terceiro, que me serviria de base para elaboração de alguns relatórios,
apresentarem valores diferentes, ou dobrados, ou com valores que não sei de onde pode estar buscando, né, na base de dados, né, esses valores. Então eu poderia estar apresentando valores zerados. Eu achei desnecessário, é uma questão minha mesmo. Achei desnecessário, apesar de saber da obrigação legal, mas justificar em audiência, né, seria o mais ideal, né? Mesmo que não seja ainda oficial. A gente pode estar apresentando a memória de cálculo, no caso. Também não foi feito por questão, também não tinha método de comparação das receitas para eu preencher aqui um relatório e ser errôneo, né? Uma memória também errônea, né? Então, como tudo, né, é documental, né, seria até imprudência, apesar de ou se ficar bicho pega, se correr bicho come, né, essa é a situação da prefeitura. Mas seria imprudência também fazer alguns dados, principalmente relativo a exercícios anteriores, e eles depois serem confrontados e apresentar uma coisa mentirosa, né, divergente. Né. No meu pensamento ocorreu isso, né. Inclusive comentei com o Leandro sobre a divergência que dá em alguns relatórios, né. A cada emissão do mesmo relatório ele pode apresentar valores diferentes. A evolução do patrimônio líquido nesse caso também. Agora, com relação à origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, né? A gente tem um relatório publicado, né, que sempre é zerado, né? Eu poderia ter incluído aqui, mas agora também já não tem mais o que fazer, né? Então, se a Câmara, né, quiser ou tiver da oportunidade, a gente pode enviar esses relatórios, mesmo com valores zerados, que servem de base para a elaboração desses anexos. Daí fica a critério, né? Fica a pergunta para a presidência resolver. A avaliação da situação financeira também atuarial, né, com relação a órgãos que existem, que têm regime próprio de previdência, né? A avaliação da situação financeira e atuarial. E Biúna optando pelo regime geral de previdência, né? Então não existe recurso nessa parte com relação à contribuição previdenciária própria do município, tanto em forma de fundo ou entidade. Demonstrativo de estimativa e compensação da renúncia de receita. Não há projetos de renúncia, no sentido legal, de renúncia de receita para o exercício seguinte. Como a entidade Prefeitura de Biúna não tem previsão de renúncia, também não haverá compensação. O anexo de riscos fiscais, né, se encaixa na mesma questão. Não há estudos, né, sobre os possíveis riscos. E o anexo específico, né, contendo o objetivo das políticas monetária, creditícia e cambial. Né. Esse, no caso, também poderia ser uma declaração negativa, porque a LDO ela é o mesmo projeto, tanto para o governo federal, para o estadual e para o municipal. Né. Em alguns casos, o executivo municipal não trabalha com política monetária, creditícia e cambial. Então seria dispensado, né? Simplesmente formalizado, né, um anexo também com termos, né, dizendo que não se aplica ao município. Aí se a presidência, a comissão de orçamento e finanças quiser, a gente pode apresentar para complementar, né, como para cumprimento dessas obrigações. Mas seriam valores, anexos exigidos, mas que não agregam nada ao projeto. Essa é a minha parte, né, para falar sobre isso, né, como responsável também. Eu sei que não é uma resposta, né, suficiente e tal, mas é a explicação para o momento. Eu pensei que ia fazer bem, que é responsabilidade do conflito. Então, a minha preocupação minha é técnica. Se não vem nessa casa de leis, né, como que fica a situação para o prefeito? Dependente de quem seja o prefeito, ele é o meu prefeito. Assim, então. Eu tomaria o nosso, eu tomaria o nosso, porque é o meu prefeito. A cassação, dando essa administração na sessão penal.
Então, é caso que algumas coisas a prefeitura não se aplica. No caso do atuarial e das creditícios, alienação de ativos, ele é zerado porque a prefeitura não se desfez por meio de venda de nenhum dos seus bens nos últimos 3 anos, então seriam valores zerados. Mas devido à urgência que a Câmara, né, não foi um ofício, como eles foram vários ofícios, solicitando o envio, né, urgente dos anexos, e a gente não tinha condição de preparação, né, com a urgência que a Câmara necessitava. Né? Então, seria imprudente eu mandar qualquer coisa, porque, igual eu citei, tenho relatórios para dar base nesses anexos, mas eu gero esse relatório, e depois algum outro vereador, para algum requerimento, solicita o relatório que deu base e dá um valor divergente. Eu não posso alterar, né? Então, a prefeitura está nessa saia justa. Enquanto não se acertar ainda algumas questões, as coisas vão ficar incompletas. Está com a palavra o vereador Israel de Castro. Obrigado, presidente. Bom dia. Bom dia, vereadores e vereadoras. Bom dia ao público presente. Alessandra, em nome dos presentes. Bom dia, secretário Leandro. Bom dia, Cleiton. O meu é rápido. Nós temos uma empresa lá, se chama Secam, que não é de hoje, dá muitos problemas e a empresa continua na prefeitura. Primeiro. Segundo, essa lei de diretriz ela é um pouco complexa mesmo, ela não é uma coisa simples. Tem muitos detalhes, muitas informações, mas eu vou usar um exemplo que também eu acho que foi uma falha administrativa, uma falha técnica, no caso da anistia. A anistia é uma renúncia de receita, e a prefeitura depende da anistia. Então eu acredito que esse ano tenha, o secretário pode confirmar ou não. Então, a gente não pode aprovar a lei de anistia, uma lei de anistia se não tiver exposto no relatório que vai abrir mão da receita, um exemplo, anistia, né? Então, é um pequeno exemplo que tem que constar, porque senão a gente não pode aprovar a lei de anistia, né? E também falo que se falta funcionário, o prefeito acho que tem que dar uma preferência para alguns setores importantes, como a Secretaria de Arrecadação, de Finanças, e se precisar, corte alguns funcionários e contrate 1, 2, para esses setores mais burocráticos e importantes da prefeitura do nosso município. Então, é um exemplo que tinha que ter e não tem. Isso pode dar um problema para frente, de a gente não poder aprovar uma lei por causa que não constou nos relatórios das diretrizes. Obrigado, presidente. Bom, nobre vereador Israel, de fato, mantemos ainda a Secam, continua desenvolvendo serviços aí de sistema para o município. Em outras audiências eu já citei as questões Secam, problemas que são gerados para a prefeitura, porém eu citei também as questões dentro da prefeitura, que existem problemas estruturais de cunho assim, TI, digamos, num contexto geral. E a prefeitura ainda precisa melhorar essa evolução aí dentro do aspecto tecnológico, digamos assim. O nosso servidor hoje ele é um servidor que nos deixa a desejar e está sendo visto a questão aí desse melhoramento nesse princípio, né? Quanto à anistia, não propriamente ela pode ser considerada uma renúncia. A gente desenvolve a anistia, porém a gente recebe a receita. A gente só dá uma disponibilidade para o contribuinte para que ele possa ter uma questão nos juros, entre outras coisas, que possa ser abatido para que facilite o pagamento.
Aí não entraria nesse caso aí de uma... Mas a prefeitura abre mão de juros de multa, às vezes não é... Outras receitas, no caso, né? Não entraria nesse... Correção nesse monetária aspecto. não pode ser dada anistia. Não seria propriamente uma renúncia no seu nome, na sua consideração própria, né? Mas é uma possibilidade de você adquirir um aumento de receita. Se vai ter ou não anistia esse ano, não foi definido ainda. A gente não concorda com uma transposição sempre de anistia, porque você deixa de beneficiar quem realmente paga corretamente, né? E as pessoas que não pagam acabam tendo uma questão aí de privilégio e um costume. Mas a anistia muitas vezes ela vem para uma situação de resolução momentânea, no aspecto de melhorar aí a arrecadação e principalmente de você diminuir a dívida da prefeitura, né? Ela tem seu aspecto positivo, mas também tem o seu aspecto negativo. Porém, eu não posso te informar se vai ter anistia hoje, porque o executivo não definiu ainda essa questão. Aí, se for desenvolver, com certeza virá algo para essa casa de leis. Eu não sei se completa, acho que o Cleiton vai falar alguma coisa para dar uma complementação. Obrigado. Só exemplificando, né, a receita, no caso, receita tributária. Multas e juros não entram como receita tributária, são outras receitas. E para renúncia, né, poderia estar citando como exemplo, né, dos tributos que a prefeitura tem instituídos. IPTU, ITBI e ISSQN. Eu poderia, né, ter uma suspensão de exigibilidade por algum período, não tem previsão mesmo de suspender por grupo de contribuintes, né, algum desses tributos por período, baixar alíquotas, pelo contrário, a gente tem plano de elevar alíquotas do ITBI, conforme a gente fez nesse último projeto de suplementação por excesso de arrecadação. Então não tem esses tipos de riscos de não tributar, deixar de tributar por algum motivo. Então não há renúncia prevista. Isenções não entram também. Isenções elas já estão definidas anteriormente por lei, não cabem nesse exercício. Elas já estão vigorando no caráter permanente, não simplesmente de 1 de janeiro de 2015 a 31 de 12 de 2015. Então seriam esses casos de inexigibilidade, não tributação, suspensão, baixa da alíquota ou alíquota zero, no caso. Não tem previsão para esse exercício de implantação desse tipo de renúncia de receita. Incentivos fiscais, de outras formas que possa se estabelecer, também ainda não tem estudo. Se tiver algum estudo, já está nos próprios artigos do projeto de lei, aí faz-se uma alteração dos anexos. A cada fato que possa alterar um anexo já aprovado. No caso, a nossa falha é não ter enviado o documento, mas em caso de haver nova alteração, tudo isso será atualizado, né, porque é previsto no próprio projeto de lei. Então é isso, pelo que eu entendi, um outro exemplo, a prefeitura vendeu um carro do patrimônio. Qual foi o valor, para que foi, onde foi usado esse dinheiro, do valor do carro? Por isso que é meio complexo. São muitas informações sim, então, o último que teria que ter no anexos, né? O último demonstrativo publicado, alienação de ativos, né, e ganhos de capital é zero, publicado com a publicação de dezembro de 2013, feito agora no mês de abril, essa publicação. Então, nos últimos 3 anos, todos eles foram, né, consultei os dados, todos foram valores zerados, porque a prefeitura não se desfez por meio de venda nenhuma parte do seu patrimônio nesses últimos 3 anos. Né? Então, a gente pode até informar, né, como complemento, né, de acordo com a Comissão de Finanças, se assim ela achar necessário, complementar esses documentos, né, faltando, né, que fica, né, o poder aqui à Câmara de exigir, dar essa chance, né, para a prefeitura, né, fazer essa apresentação. Obrigado, presidente. Está com a palavra o vereador Abel Rodrigues de Camargo.
Bom dia, secretário Leandro. Bom dia, Cleito. Bom dia, senhores vereadores, presidente, pessoal da assistência. Então, hoje estamos reunidos aqui para... Então, hoje vem dizer um checklist para o anexo do projeto de lei do LDO, né? Nós vamos aprovar lá na frente. Então, como o vereador Beto falou, faltou muitos anexos aqui ainda. 8. E nós temos que votar essa lei muito mais rápido. Então, tem que ter... Como nós vamos, né, votar essa lei sem um planejamento para a LDO? O checklist que falta aqui, né, para aprovar lá na frente. Se tem alguma... Eu sei que você falou que pode mandar 0, que não vai ter, né? Manda, então. Mas eu acho que não adianta nós ficar falando tá ruim porque lá atrás que prejudicou, porque nós temos que olhar lá na frente. Então aqui nós estamos olhando em 2015. Não adianta nós ficar olhando no passado. Tentar nós fazer a diferença em melhorar lá na frente. Ter os anexos para que nós possamos votar a lei agora, né, da diretriz orçamentária, para que inclua na LDO. E vamos supor que lá em 2015 vem algum precatório, como aqui está no anexo de riscos fiscais. Aí não vai estar na LDO, como que vai pagar, né, essas que vêm para 2015? Se não está na diretriz orçamentária, não tem nada constando. Então, nós queríamos que inclua alguma coisa, porque senão chega lá no meio, tem que tirar de alguma coisa que vai precisar do ano de 2015 para pagar alguma promissão e não estará incluído no orçamento de 2015. Aí fica complicado. Então, é isso que nós temos que pensar bem. E já foi lido, já foi feita essa audiência para ser votado quanto mais rápido essa lei da crise, né? Então, essa Câmara está ajudando muito, né? Vocês estão dando o que vocês podem lá, como o Beto falou, se precisa de funcionário, fala com o prefeito, contrato, como pode até ocorrer a cassação do prefeito por falta de documento. Eu, como presidente dessa casa, oficiei, né? Você sabe disso, várias vezes, fiz meu papel, essa Câmara fez o papel dela. Eu sei que vocês estão tentando, não sei qual que é o problema. A gente entende, tem que ter humildade de entender também, não adianta forçar vocês. Mas que nós possamos se desempenhar juntos, o Executivo, o Legislativo, para que 2015 seja melhor do que esse ano. Que não adianta, como eu falei, ficar jogando culpa no passado. Temos que fazer o nosso trabalho e que fique melhor, não só para nós, com a população, e também para a população. Que nem ontem teve reunião aqui sobre as obras. Todo mundo cobra nós sobre a rodoviária, né? Que a lei está parada, ainda está suja lá. Pede pelo menos para lavar, lá o pessoal não atende. E aí eles responderam aqui que é só 2015 que pode que faça. Então pelo menos a gente vai falar isso para o eleitor. Ó, esquece da rodoviária esse ano, pensa para o ano que vem. Então é isso que nós queremos, que possamos projetar as diretrizes, como aqui está faltando, ver o que vocês podem fazer quanto mais rápido, para que nós possamos votar essa lei quanto mais rápido, e que a gente possa, né, saber mais ou menos o que possa estar votando, porque aqui, votar às vezes não tem como. Faltando 8 itens aqui, então, no anexo. Então, o que vocês puderem fazer, né, o melhor de vocês, façam, e a gente espera concluir alguma coisa, para eles possam estar votando esse projeto. Tá bom? Muito obrigado. Bom, nobre vereador e presidente dessa Câmara, agradeço também as palavras, agradeço também o apoio e o incentivo aí junto à Secretaria. E reforço, sim, que, como o Cleiton já disse, a gente vai estar, diante da decisão aqui da Comissão de Orçamento e Finanças, a gente vai estar encaminhando esses anexos, na qual constam, sim, algumas informações zeradas e aqueles que estão faltando, na qual a gente estaria desenvolvendo no período e não conseguimos. E reforço que a gente está buscando, sim, resolver os problemas
E concordo também que a gente tem que olhar para frente, a gente tem que ver o ano de 2015, que é o mais importante, os problemas, as questões aí já colocadas, todos já conhecem, todos já estão sabendo. Acho que a gente tem alguns até cansados de ouvir tantos pontos assim, porque de fato é uma realidade, só que é uma realidade que acaba se tornando cansativa, né? Mas eu mais uma vez, conforme falei para o vereador Dalberon e reforço aqui com o vereador Abel, que a gente está buscando essas soluções nesse aspecto, sim. Encaminharemos de acordo com a decisão aqui da comissão e reforço que esses anexos, sim, eles complementam e possibilitam, sim, a discussão com mais propriedade. Porém, o que tem também dá para a gente fazer uma análise e uma discussão dentro desse aspecto. E a gente vai estar buscando parametrizar isso para que a gente possa ter essas soluções. Quanto ao questionamento da rodoviária, eu não sei, eu não tenho algumas informações técnicas, mas houve algumas questões aí por prazos e também no período que houve a mudança de prefeito, houve o cancelamento por parte do gestor, da empresa que estava executando os serviços, e isso também gerou um problema para que pudesse dar continuidade. O convênio, por sua vez, a partir do envio do recurso, ele tem um prazo para que ele possa ser executado também, esse prazo já estava sendo esgotado. E teve que ser discutido junto à UDAD para que pudesse ser transformado esse recurso que veio para a rodoviária, porque o projeto inicial, pela data que foi encaminhado, hoje esse projeto já não caberia mais à realidade da reforma da rodoviária. E a reforma hoje, ela, com o valor que teria, ficaria inviável. E diante... Está sendo discutido junto à Secretaria de Cultura e Turismo e ao Departamento do DAD, onde vai ser aplicado esse recurso. E Francine, existe uma discussão para investimento em asfalto. Não, na verdade, gente. Não. Então, a questão o DAD mandou com esse objeto. O próprio DAD vai definir, diante a exposição do município, aonde quer aplicar o recurso. Tem que ser dentro de um aspecto turístico, que é uma verba que vem para as instâncias turísticas. E essa discussão está sendo feita pela Secretaria de Cultura e Turismo, junto com a Secretaria de Obras também. Foi cogitado essa questão, a possibilidade de investimento em asfalto, dentro de um aspecto turístico mesmo. Porém, está para ser feita uma avaliação. E tinha outras possibilidades, na qual eu não tenho como passar aqui, eu não tenho muita informação. Mas só para ficar uma coisa clara em relação à rodoviária. E para 2015, sim. O projeto está sendo reformulado e está sendo apresentado ao DAD para que possa, de fato, fazer uma reforma com as condições atuais. Porque o projeto ficou muito tempo. Todo mundo sabe que esse projeto rodoviário está muito tempo parado e até hoje ele não foi executado. Iniciou-se a execução ano passado, porém foi abortado por várias questões que todo mundo já sabe. E esse ano, com a retomada, não foi possível porque o próprio DAD afirmou que o projeto já não condizia pelo tempo de execução que não foi feito. E diante dessa situação, para não perder a verba, o próprio DAD orienta que encaminhe para outro fim, que está sendo discutido agora. Tá. Vereador Odir? Mais algum vereador vai querer usar a palavra? Bom dia, senhor presidente, vereadoras, vereadores, todos da assistência. Senhor presidente, foi levantado aqui pelo nobre vereador Dalberon, muita propriedade aqui a respeito dos anexos, que era, acho que, uma questão de todos, né, que estava questionando. Todos viram isso de forma gritante aqui.
o secretário assumiu a responsabilidade, assumindo a responsabilidade dos atrasos dos anexos. Também assumiu aqui, ficou gravado agora, né? Da responsabilidade que é isso, sanções penais e outras coisas mais. Mas assumir essa responsabilidade não é bem simplesmente assumir essa responsabilidade. O responsável aqui é o prefeito. Quem vai ser cassado é o prefeito, não é o secretário. Né? Quem pode ser cassado numa situação dessa é o prefeito. Então como eu vou assumir a responsabilidade que nada vai atingir a mim? Possível. O Zaya, o vereador Abel, perguntou sobre a renúncia de arrecadação aqui. O Cleiton, não, foi o secretário, né, que falou que não seria uma renúncia e tal. Mas tudo bem, não seria? Por que já não está colocado então no relatório? O Cleiton respondeu alguma coisa para o Dalberon. Não, é por isso que pode pôr zerado, pode pôr... Então já colocasse esse negócio aqui para nós, pô. Ah, então pode pôr qualquer coisa. Qualquer coisa não. Eu não sou vereador para estar sentado aqui desde as 8h30 da manhã por qualquer coisa. Tá frio pra caramba, nós vereadores. Eu tenho uma doença chamada tireoide, não sei como que se pronuncia direito o nome dela até hoje. Isso quer dizer que eu tenho muito frio. Mas eu estava cedo aqui. Então eu não vim para qualquer coisa. Eu não vim ali para qualquer coisa. Eu queria vir aqui com respeito ao executivo, analisar os anexos, analisar o projeto e aprovar o projeto. Mas desta forma é impossível. Eu não vou nem fazer questionamento, presidente. Só vou dizer para o presidente que é o seguinte. Conversei com o jurídico da casa. Ele disse que se nós não aprovarmos essa lei aqui na próxima terça-feira, eles vão usar o de 2013, né? Vão usar o de 2013. Então e aí? A audiência da saúde não tem documento para você analisar. O Cleiton falou, ó, pelo pedido com urgência da Câmara, não é pedido com urgência, tem um monte de ofício mandado pelo nosso presidente aqui. Não tem nada de urgência, não. O presidente acho que mandou 3 ofícios pedindo isso. Então isso não é urgência. E mais, existe um cronograma de prazos para vocês apresentarem. Como o Dalberon também falou muito bem, não é nada pessoal. Nós estamos aqui, eu sou um vereador, o senhor é um secretário, o senhor é um contador. Temos aqui que nos cobrar a nossa responsabilidade. Impossível de aprovar isso, vereadores. Acho que todo vereador aqui é responsável. Não podemos fazer essas coisas desse jeito, não. Tem que ter mais responsabilidade. Então eu sugiro ao presidente da mesa que dê um prazo de 5 dias no máximo para que se apresente tudo de maneira correta. Porque dessa forma, aonde nós vamos parar? Veio o projeto, tem que aprovar terça-feira, senão a Câmara também não pode entrar em recesso. Meu, não é no recesso, vamos direto. Mas vamos cobrar de verdade isso aqui. Ele tem um monte de resposta. O Cleiton é capacitado, pô. Falou, não, é isso. Ô, Cleitão, se você sabe, já colocar isso para mim no anexo e mandar isso aqui para nós, pô. Agora vem dessa forma, fica por isso mesmo, terça-feira a gente aprova? De jeito nenhum, presidente. Se o senhor puder acatar o meu pedido ou fazer uma outra coisa que o senhor tem autoridade para isso, fica à vontade, mas não era para questionar, não. Era para reclamar que mais uma vez nos encontramos dessa forma. Não é má vontade de vereador, não. Você sabe que respeitamos muito vocês. Sempre respeitei muito e quero continuar respeitando. Agora vocês já imaginaram, como foi falado pelo Jair na outra sessão, se alguém chega aqui e fala assim, olha, o prefeito, porque não é o secretário não, quem paga essa conta aqui é o prefeito, não está cumprindo com as suas obrigações, tem que ser cassado. O que eu vou falar para eles? Eu amo o professor Eduardo, eu não posso caçar ele. Não, ele está errando. Ele está errando. Aí como que você vai justificar ou defender alguém que está se cometendo erro? Então é difícil, muito difícil. Não tem como questionar isso. Tá? Tem que arrumar isso, na verdade. Nós temos que arrumar isso aqui melhor. Para que vocês trabalhem com mais tranquilidade, o prefeito trabalhe com tranquilidade e nós trabalhamos com tranquilidade. Porque eu sempre defendi a qualidade desta casa. Desde o ano passado eu falei, olha, respeito todas as câmaras que por aqui se formaram, mas eu vejo realmente uma preocupação muito presente em todos os vereadores aqui. Então eu falei, não, essa Câmara aqui é uma Câmara que respeita, é uma Câmara que lê todos os projetos, questiona, pessoas inteligentes, preparadas. O Dalberon está fazendo até uma pós-graduação nesta área para, inclusive, nos ajudar mais e mais aqui. Como que nós vamos aprovar, doutor Beto? Uma coisa dessa forma, como que a gente vai se levantar e dizer, favor, voto sim, impossível. Então, que se o presidente puder tomar esse tipo de providência, será melhor para a gente poder votar com mais tranquilidade. Muito obrigado.
Bom, diante das colocações do nobre vereador Odir, eu só queria fazer algumas observações. Também eu interpreto, Odir, eu agradeço o respeito e também respeito a sua pessoa. E algumas observações que foram colocadas aqui, e estou acatando sim como um aspecto técnico, pode ficar tranquilo, não tem nenhuma questão nesse sentido. Quando eu disse dos responsáveis, eu só queria reforçar que eu falei sim que o prefeito é responsável. Eu reforcei que a responsabilidade técnica, primeiramente a minha pessoa, em sequência é o Cleiton como contador. Mas eu não deixei de dizer que o prefeito, sim, é responsável. Ele que está à frente de tudo. Um não cumprimento de uma lei, o principal responsável e penalizado será ele, sim, quem está dirigindo e quem está como responsável do Poder Executivo. Só para reforçar que foi colocado dessa forma, não somente eu e o Cleiton. A renúncia quanto à questão da anistia, na lei de diretrizes orçamentárias, não tem nenhum campo que a gente possa observar no encaminhamento da lei de diretrizes. Não tem nenhum ponto que a gente possa observar essa questão. Aí, nesse caso, é um levantamento na qual foi feito pelo nobre vereador Israel, e a gente discutiu aqui algumas questões. E colocamos tecnicamente que na interpretação legal não encararíamos como renúncia. O termo qualquer coisa que foi utilizado aqui pelo Cleiton, no meu entendimento ele também pode falar a respeito disso, foi quando nós tocamos no ponto gerar relatórios. Nós enfrentamos essa questão aí de gerar relatórios hoje, sair com algum tipo de dados, gerar relatórios amanhã, sair com outros dados. E diante dessa questão, a decisão foi não encaminhar justamente por isso. A gente não poderia mandar qualquer coisa justamente com essa preocupação de mandar uma informação que de repente ela poderia sair incoerente numa outra geração. Foi nesse ponto. Nem nós queremos que vocês, vereadores, se disponham a vir aqui a esta Casa de Leis para sentar e estar ouvindo qualquer coisa, de maneira alguma. Nós queremos sim estar expondo, estar colocando para vocês informações que sejam cabíveis, informações que sejam coerentes e que vocês possam ter uma tratativa dentro de um aspecto aí de discussão. E também eu acho que os vereadores não devem fazer favor para a prefeitura de maneira alguma. Os vereadores eles têm sim que estar executando as questões legais, e eu concordo plenamente. E de fato eu assumi mesmo a responsabilidade dentro de um aspecto técnico e sei que essa responsabilidade pode cair diretamente ao senhor prefeito. Mas por outro lado, eu expus aqui uma situação que, infelizmente, eu não tenho como passar outra. É a situação que a gente está. E agradeceria muito, sim, se a comissão pudesse dar essa possibilidade para que a gente possa encaminhar o restante dos anexos, mesmo os anexos que nós não encaminhamos por decisão nossa mesmo, porque eram anexos que, diante da situação da prefeitura, eles estariam zerados. Assumo que poderíamos sim estar mandando, seria muito mais correto, mas enfim, foi uma decisão na qual nós tomamos e não surtiu o efeito que esperaríamos. Mas por outro lado, eu peço que dentro da possibilidade de dispor essa informação, a gente encaminhe assim. E reforço mais uma vez, a lei de diretrizes orçamentárias, ela é constante sim dos seus anexos, na qual vai embasar assim, essa aprovação ou não. Só que ela também tem todo um corpo dentro dessa lei, na qual ela tem que ser analisada. Ela tem toda uma complementação, não só dos anexos, mas também de toda uma questão que vem por trás, que são as diretrizes, são os dizeres, os caminhos na qual vai ser tomado para o desenvolvimento do orçamento.
e com os anexos sim complementam. Aí eu falo que são importantes, precisam vir para que possa ser feita a avaliação correta, mas cumprindo parcialmente a gente fez. E tem alguns respaldos sim que possa, vocês vereadores hoje, ter dentro da lei para que possa ter uma base inicial, pelo menos para um início de avaliação. Tá? O Cleiton queria fazer alguma observação nesse sentido. Então, só comentando, né, apesar da falha bem esclarecida, não precisa nem mais martelar na mesma tecla, né, a falha assumida, com relação, né, conforme no início, né, da audiência, né, foi falado na modernização administrativa, né, e também a mudança de cultura, né, da prefeitura, né. Falando de cultura porque, né, no terceiro ano, né, que estou aqui, não tenho visto, né, uma certa mudança de que em outros anos eu não participava da audiência, nem da elaboração, né, nem sabia como era feita a elaboração, né, dos outros projetos, né, não vivendo de passado, como o Abel falou, mas para efeito de comparação é válido, que de 2012, se não me engano, veio simplesmente a memória de cálculo da receita, da LDO 2013, elaborada em 2012. É que no fim estava faltando o anexo, falaram, manda simplesmente o relatório da receita. Eu era recém-chegado na prefeitura, fiz a memória de cálculo, explicando receita por receita, comparando com os anos anteriores também, né? Então, isso não justifica, né, nossa falha hoje, mas também a cultura tem sido mudada, né? A gente, né, pediu a chance de elaboração e entrega, né? Porque os dados estão lá simplesmente para serem conferidos e autenticados, né? Para elaboração desses anexos e entrega, né, posterior. E também tenho visto também, participado em outros municípios, nem todos os municípios aprovam em audiência única, né, os seus projetos, né, de planejamento orçamentário, tanto para a PPA quanto para a LDO e para a LOA, né. Alguns fazem em fases, o próprio Estado faz de modo regional as suas audiências. Então, também uma questão que eu acho, né, que seria necessário também, também por causa do tempo, se quiser ser bem discutido, que a Câmara se discuta em etapas, se for necessário. Não que a gente chegue aqui para, em 2 horas, 1h30, né, contando no relógio o tempo para uma aprovação de um projeto também que tanto a sua elaboração não é fácil e simples, a sua aprovação também não, né, como o Odir falou, não pode ser simples de qualquer jeito, né, bem lido, bem estudado em todas as suas fases, né. A fase de elaboração não foi possível fazer uma audiência pública por parte da prefeitura, né, até porque a nossa questão, né, de tempo, né, a gente tem que se desdobrar muitas vezes para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas seria ideal também essa mudança de cultura, né, que não fosse uma audiência única, né, também se pudesse ser suspensa essa audiência, né, seria o ideal, assim como várias cidades fazem, e eu participei em algumas, né, como observador, para poder implantar aqui. Apesar das nossas dificuldades, barreiras, a gente tem, tanto no nosso setor como nos outros da prefeitura, né, seria ideal também essa abertura, essa mudança de hábito por parte das duas casas, né. Só lembrando, senhores vereadores, que na sessão do dia 27 foi entregue a cópia do projeto de lei de diretrizes orçamentárias aos vereadores. Na sessão também foi anunciado o prazo para apresentação das emendas e se encerra amanhã. Eu não tenho como aceitar documentação nova se o prazo para as emendas já se encerra amanhã dentro da constitucionalidade. Não é lei orçamentária. Oi? Aqui é diretriz, não orçamentária. Não, lei de diretrizes orçamentárias, mas eu tenho as emendas para apresentação são até amanhã. O prefeito deverá enviar mensagem à Câmara para a modificação do projeto de lei orçamentária anual e plurianual, enquanto não estiver concluída a votação da parte cuja alteração é proposta. Aí vem a Constituição Federal, o artigo 66, parágrafo 5. Aí, senhor presidente, há uma situação que é o seguinte, eles poder complementar, fazer a complementação do projeto. E aí regulariza essa situação.
Às vezes vai complementar após as emendas? Por mim, tudo bem. Você acha que consegue até terça-feira trazer a complementação, secretário? Consegue sim. É porque na terça a gente vai ter que analisar, né? Segunda é possível? Segunda-feira. Então tudo bem. Então, por analogia, a gente tentando que essa casa aqui é o que fala. A gente quer ajudar e a gente vai ajudar dentro da lei para que a gente não comece por uma situação delicada que a gente buscando. Então, eu acho que como por analogia, e aí a gente entende por analogia do artigo, entendeu? Pode ser feito isso. Até o dia da votação. Mas, nesse caso, seria bom que viesse na segunda-feira, porque na terça-feira, Tudo bem. Está catado, nobre vereador Odir e vereador Rodrigo. Desculpa, bem, eu lembrei quando o Odir falou de 5 dias, aí eu falei assim, espera aí, deixa eu ver mais ou menos o que ela da casa. Então, por analogia, a gente toma o artigo do direito da casa, fica registrado, para a gente não se cometer um e você tem essa. E a gente está nessa. Fica aos dois lados, cada um com a sua orientação, fica um acordo. Está com a palavra o vereador Paulo César Dias de Moraes. Obrigado, senhor presidente. Deixar bem claro uma coisa aqui que eu fiquei indignado. Eu acho que tivemos um tempo hábil para trazer, depois ter que fazer retalho, em 5 dias trazer documentação. Eu fico triste com isso, cara. Eu acho que nada contra o secretário e o nosso contador. Mas eu acho que hoje temos só um cidadão em comum da assistência hoje. Obrigado pela presença. E fico triste, porque isso daqui é uma coisa muito importante para o nosso município. Então, o Beto sugeriu uma coisa, o Odir diz outra coisa. Eu acho que temos que sentar juntos, todos os vereadores, com o secretário, com o prefeito, porque que nem o secretário disse aqui, meu cargo não é político. É político sim, Leandro. Na outra audiência, o seu cargo não é político sim, porque você rege ao nosso prefeito. Se não andar lá, o prefeito é cassado, aí vem o que o nosso amigo contador falou. Pô, por causa dessas controvérsias políticas, a cidade não anda. Se o trabalho de vocês não andar, vai ter outra controvérsia política. O prefeito será cassado, vai ter que continuar toda a burocracia política de novo, muda-se funcionário, muda-se secretários. Então, eu acho que não, deixando meu adeno aqui, nada contra vocês. Eu não ia falar nada, só que depois vem um falar assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu acho que vamos se estudar sim. Hoje estamos estudando para 2015. Vamos estudar o 2016 também. Eu acho que vamos junto, sentar e já vamos programar 2016 também. Está logo aí. Então, que vocês puderem contar desse vereador aqui, que eu puder ajudar, não quero atrapalhar ninguém. Desculpa de eu estar falando isso, porque eu acho que, infelizmente, essa audiência para mim foi só, infelizmente, a documentação faltando. Estive conversando com o contador da casa. Eu não me recordo o nome, porque eu não tenho técnica para isso. Até o dia 20 do mês tem que mandar a receita da prefeitura. E não se manda. Então, acho que se você precisar do apoio desses vereadores aqui, eu acho que ninguém está aqui para criticar vocês. Só que, vamos ajudar o prefeito também. Porque se caça, vai no que você falou. A política. Mas não é. Se não fazer o trabalho direito, vai ter essa controvérsia política de novo. Então, eu sei, falta funcionário? Sim. Falta funcionário? O prefeito. Destina aquela pessoa para nos ajudar lá, que ele tem como fazer isso, que eu sei que tem pessoa capacitada em outros cargos e possa ajudar vocês lá. Às vezes, uma entrega de algum papel, que às vezes o secretário, o nosso contador tem que sair para ir até o banco para entregar algum papel. Sim, ele pode ajudar. Então, fica meu adeno aqui, o contador. Então, acho que
Desculpa, esqueci o seu nome. Cleiton. Desculpa, senhor Cleiton. Fica me ordendo aqui. Então, vamos tentar trabalhar em conjunto para que não se aconteça essa, como você diz, política. Como se não aconteça. O prefeito tem que sair, assumir outro, e depois vai ter que se refazer o orçamento. Então, vamos trabalhar junto. Eu acho que também faltou a população também estar aqui para estar vendo o trabalho de vocês, o nosso trabalho. Agradecer cada vereador que esteve aqui, porque eu acho que é muito importante a presença dos vereadores aqui. E agradecer também ao secretário e ao contador por estar presente. Porque tivemos audiência pública com alguns outros prefeitos aí que nem veio ninguém. Ficou só os vereadores aqui. Parabéns pela atitude de você estar aqui. E vamos sim. O que precisar da ajuda, eu acho que dos vereadores aqui pode contar com todos. Muito obrigado. Só complementando, né? Não como resposta, mas sim como observação, né? Então, é definido, né? Tudo que a gente fez até agora aqui, hoje nessa sessão, foi até onde a lei permite, né? Se a prefeitura, no caso, o executivo, falha, a lei permite a complementação, né? Então, nós não está fugindo, foge-se de um lado, mas é amparado de outro, né? Então, essa, né, a observação. A gente continua amparado, né? Apesar dos porém, a gente continua amparado pela lei, regimentos, né, que norteiam esse tipo de audiência, né, pública, né? Então, é isso. A palavra, vereadora Aline Borges Alves Moraes. Só uma observação antes, Carlinhos. Na verdade, eu só queria agradecer, Paulo, vereador Paulo, por conta aí do apoio. Eu estou vendo que todos os vereadores aqui hoje estão dispostos, estão imbuídos aí nessa questão de apoiar. E, como eu disse para vocês, eu recebo com muito apreço isso, porque eu acho que todo apoio é importante. Todo apoio ele é bem-vindo, principalmente em momentos críticos, né? Receber apoio quando você está bem, eu acho que não é muito válido. Eu acho que os apoios eles precisam vir em momentos que você está precisando mesmo, e eu agradeço. Quando citei a respeito de política na última audiência, para que todos entendam, o meu cargo, eu tenho essa consciência que ele tem um cunho político, mas um cunho político no aspecto positivo. Hoje a gente sabe que diante a uma situação política, a gente pode ter duas interpretações dentro da palavra. Hoje a política é uma palavra muito antiga, e no seu desenvolvimento e na sua interpretação, a gente pode ver que a política ela foi desenvolvida para que possa sanar soluções, para que possa resolver. E a política ela é positiva, sim. Nesse aspecto, eu digo para você que o meu cargo ele é político. Agora, no aspecto da política ruim, naquela política oportunista, foi na qual eu me interpretei dentro daquele momento, aí eu digo para você que nesse aspecto ela não é exatamente nada política, entendeu? Não sei se de repente interpretaram de uma outra forma, mas a minha política dentro do cargo de secretário de Finanças é nesse aspecto positivo e no seu sentido que se faz hoje o correto da palavra política, só para dar um reforço. Mas eu agradeço de fato aí o apoio, tá bom? Bom, primeiramente, bom dia a todos, nobres colegas, a todos da assistência, funcionários desta casa, a todos que nos assistem via TV Câmara Online, secretários, presidente. A questão desde o início, foi tocado na questão do atraso do envio das informações por um problema técnico no programa. Eu gostaria de saber, secretário, qual é o valor pago à empresa que fornece esse serviço e há quanto tempo que vocês notificaram eles do problema e por que ainda não foi resolvido? Porque não é barato o serviço. E há muito tempo, há muitos anos, nós escutamos que o programa é falho, que há problemas, não só na área de vocês. Será que não é preciso tomar uma atitude com relação a isso? Eu sei porque eu já
Há muito tempo eu escuto reclamação desse programa. E se não é bom, por que continuar? Né? Eu gostaria de saber, assim, há quanto tempo que foi notificado e qual foi a resposta dada pela empresa. Obrigada. Bom, uma questão. Cleiton, eu sei do seu empenho, eu sei da sua boa vontade, mas quando você envia sua declaração de imposto de renda, quando você falta informação, o que você faz? Você não envia? Você paga multa? Não, você retifica depois. Né? Obrigada. Bom, quanto ao questionamento da nobre vereadora, a empresa Secan, que é a prestadora de serviço na área de sistemas, ela, desde que nós entramos em 2013, ela vem prestando serviço para a gente, foi dado continuidade ao contrato que já existia na outra gestão, e houve, no início do ano de 2013, muitas reclamações. Foram apuradas a cada departamento e nós a notificamos e foi tomada a decisão ano passado da mudança da empresa. Diante a várias situações, a várias questões, nós não conseguimos efetivar a troca da empresa. Foi algumas questões técnicas dentro do departamento de licitação e algumas questões também por parte da empresa, pois no andamento do procedimento houve algumas situações na qual a gente não entendia. Não posso afirmar, mas a nossa interpretação é que a gente teve uma falta de apoio, digamos assim, da empresa. Por outro lado, a gente, para fazer uma troca de empresa de sistemas, hoje a gente precisa analisar alguns pontos específicos. Período que se faz a troca. Você não pode simplesmente dizer vou trocar hoje, porque a gente tem toda uma tramitação. Sim, a gente tem toda uma tramitação que, por exemplo, você fazer uma troca, por exemplo, em março, é um risco muito grande dentro do aspecto contábil, para a transmissão de informações. Exatamente. Tem a questão do cumprimento do contrato, de toda essa questão. A cobrança, ela existe em vários aspectos, Aline. E em outras vezes também eu já reforcei que os pontos que devia a Secan, nós cobramos. Só que muitos pontos devia-se também à prefeitura, como eu disse recentemente. A estrutura de TI da prefeitura está falha, precisa melhorar. Só que para isso precisa de investimentos e precisa de recursos, que é um ponto que a gente tem dificuldade hoje, recursos financeiros, né? Mas hoje o município de Biúna precisa de um plano diretor dentro da área de informação, de informática. E para que a gente possa diagnosticar esses pontos. Hoje a gente já está com uma questão de tratativa muito melhor com a Secan. Hoje a gente consegue respostas muito mais efetivas. Agora, nesse ponto aí de geração de relatório e gerar relatórios com dados diferentes, esse é um ponto que ela está falhando, sim. E quanto sim. Então, o que o Cleiton disse agora, a gente tem as nossas falhas e as falhas da Secan. Aí é um aspecto tecnológico que precisa apurar de fato de quem são as totais responsabilidades. Não justifica, de maneira alguma. E de maneira alguma que eu quero justificar essa situação, porque nós não cumprimos. Essa é a questão, né? Mas o não envio de alguns anexos aqui não se deu totalmente por conta do sistema. Se deu por alguns aspectos onde o Cleiton mesmo ele assumiu algumas responsabilidades e eu também assumi algumas responsabilidades. Isso daí é fato. Agora, dois relatórios que nós mandamos que estavam com divergência,
a gente pode dizer que foi por conta aí da SECAM. E afirmo que não foi notificado nesse ponto. Foi uma falha, nós não notificamos essa questão. Foi uma questão na qual nós não ponderamos. Mas eu vejo que é uma questão que precisa ser observada e precisa ser melhor analisada assim. A prefeitura tem um contrato que foi prorrogado até dezembro com a empresa SECAM. Nada impede que possa fazer a troca. Só que aí aquilo que eu falei para vocês, você precisa ver o momento certo de você executar a troca. Você está dentro de um orçamento, você está executando ele e você precisa ter uma ponderação para que você possa fazer a troca. Diante dessas tratativas, a gente está tentando expor para a empresa e a gente está tendo algumas respostas mais efetivas do que o ano anterior. Esse ano a gente está com respostas mais efetivas nesse aspecto. E eu não sei se eu pude completar aí. O valor que a gente paga hoje atual é 50 mil, não é um valor barato. É um valor considerável, porque ela atende várias áreas. Contabilidade, tributos, tem uma parte da saúde, tem vários departamentos, protocolo. Não, está em atraso. O pagamento da SECAM está em atraso. Inclusive, nós fizemos um pagamento recente, mas tem 2 notas pendentes. Mas isso é uma questão financeira da prefeitura, porque, de fato, não só a SECAM, mas tem vários fornecedores que a gente está tendo que ter uma flexibilidade quanto a esses pagamentos por conta da situação financeira. Mas... Sim. Não, e os apontamentos foram feitos e a SECAM, não a defendendo, mas ela está buscando dar respostas mais rápidas. Mais rápidas. Sim. Exatamente. Mas é que, de fato, juntou várias coisas, Aline. Esse ano, com a atualização da contabilidade, com as normas da contabilidade internacional, enfim, a nossa padronização e também todas as questões que envolveram, que eu já falei aqui para vocês, também não vou repetir, foram várias situações que incorreu a isso, né? Poderia estar melhor? Poderia, mas algumas ações a gente tomou, algumas ações não foram efetivas e algumas ações foram conclusivas, mas não chegamos ao ponto que queríamos. Mas eu acho que tem N responsabilidades. Tem SECAM, tem prefeitura, tem a situação na qual abarcamos inicialmente, tem essa atualização contábil, tem a questão de que não foi alimentado ou almoxarifado o patrimônio do ano passado, e tudo isso incorreu agora. E hoje, a cobrança que se tem hoje dentro de um aspecto contábil de uma prefeitura, ela está muito mais efetiva, ela está muito mais rápida. Hoje as informações elas são transmitidas praticamente online e as respostas também vêm com essa mesma rapidez. E por isso nós não acompanhamos por diversos fatores, na qual eu já coloquei aqui para vocês. Leandro, desculpa de cortar. No começo do ano passado, foi divulgado um software livre do governo, e o governo federal que criou, que transmite às prefeituras, que é gratuito. Você já teve acesso a isso? Nós já tivemos algumas informações, porém, hoje, se a gente for fazer um levantamento entre as prefeituras, ninguém se arrisca muito a usar esse software do governo porque ele não tem uma eficácia, como as empresas prestadoras de serviço que trabalham especificamente com isso. Ele nos gera muita dificuldade, né, nessa questão. E hoje, diante ao que as prefeituras contratam, essas empresas desse segmento, para que tenham serviço com eficácia, geralmente se faz a contratação por empresas privadas que já têm um know-how e também uma assistência, porque hoje a gente precisa também de uma assistência nesse aspecto, né? E a SECAM vem pecando em alguns aspectos e a gente tem cobrado. Esse ano eu posso dizer que ela está bem mais efetiva do que o ano passado.
Tudo precisa melhorar, tudo tem que melhorar, né? Mas existe uma evolução nessa prestação do serviço. Mas existe também falhas por parte do Poder Executivo, dentro da Prefeitura. A nossa estrutura hoje está bem falha. Vereadora Rosi? Quero saudar aqui o presidente, a mesa, os funcionários, o Cleiton, o Leandro, vereadores, vereadora, assistência. Nós já falamos de tudo um pouco aqui, né, gente? Nós já falamos assim, rodoviária, até de uma cassação, que pelo amor de Deus, que volta, retornar a zero, a estaca zero, isso não vem ao caso, né? Nós falamos agora também da SECAM, que isso eu bato na tecla desde o ano passado, que não vai, não vira, pode estar um pouquinho melhor? Não dá, né? Tem que estar melhor. Ela tinha que estar melhor, né? Nós já falamos na falta dos anexos, que eu acho primordial, era primordial. Eu acho que ainda vale a pena, né? A gente ter em mãos, justamente por esses casos, assim, que vem com urgência, eu não gosto de votar em urgência. Eu acho que falta tudo para nós. Nós não temos um parâmetro, né? Em mãos já é difícil, imagina se você não tem nada. Então, tudo, nós já falamos de tudo um pouquinho. Principalmente Cleiton e o Leandro, quando nós falamos aqui de cassação, é o Eduardo, ele é o dono da caneta. Esperamos que sim. Só que é ele que vai levar. Só que nós temos pessoas junto com ele. Que é o Cleiton, é o Leandro. Inclusive nós temos nomes aqui de jurídicos. Nós temos o jurídico, nós somos em quantos jurídicos no executivo? Nós aqui nós temos um, né, presidente Abel? Mas lá nós temos um monte que pode dar um respaldo para ele, assim, monstruoso, se é que quer trabalhar corretamente. Não estou julgando nenhum e nem outro. Cargo político, seja político ou não, político para mim é o bem social. E é social a todos, não a meia dúzia de empresários, meia dúzia de pessoas só interessadas em algo. Não, é a todos nós temos sim que ter política. Política eu tenho na minha casa. Gosto de organização. Todos nós gostamos, né? Senão de repente você não acha nenhum calçado para você calçar em casa, né? Daqui a pouco está dentro da geladeira. Então, eu acho que a gente já falou de tudo um pouco, gente. Mas principalmente, eu acho o seguinte, no artigo 6... aqui fala-se da lei orçamentária, dispensará na fixação da despesa e na estimativa da receita. Atenção aos princípios de. Tudo que vem aqui para mim, de princípio, a princípio, 1, 2, 3, para mim deveria ser 2, 3, 4. Porque o princípio para mim seria, o começo para mim, seria o princípio do equilíbrio orçamentário, que é o que a gente já vem vindo lá de trás, o qual nós mesmos falamos aqui, que nós não vamos olhar para trás. E eu também concordo. Nós temos que olhar para trás muitas coisas, sim, para não fazer igual. Entendeu? Então, eu acho assim, eu falar que é vocês que são culpados, estou falando eu, tá? Eu falar que são vocês que são culpados, eu falar que são jurídicos, que é o Eduardo, não vai levar a nada. Não está levando a nada. Nós temos que ser uma engrenagem, legislativo e executivo, para não virar judiciário. Eu acho importantíssimo isso. Então, por isso que eu só deixo uma perguntinha. Quando que nós vamos ter esse equilíbrio? Nós temos alguma previsão? Porque se tudo, um tem falha aqui, outro tem falha aqui, viu, vai terminar o mandato, nós não temos nenhum equilíbrio orçamentário. Eu acho que nós não podemos deixar isso acontecer. Obrigada. Rose, eu agradeço as palavras muito bem colocadas, por sinal, e eu concordo plenamente com tudo que você disse, porque eu acho que o importante de tudo isso mesmo é a gente ser objetivo, né? A gente tem que discutir o ponto de como solucionar.
Como fazer para chegar no objetivo que todos queremos, né? E é bem isso que você disse mesmo. Eu acho que é importante olhar para trás para que a gente não cometa os mesmos erros e olhar para frente para que a gente possa saber onde a gente quer estar. E eu acho que diante a essas colocações, as responsabilidades, cada um já sabe de quem são, né? E diante a minha responsabilidade, a do Cleiton, a do Executivo, do Legislativo, cada um tem que cumprir a sua. De fato, estamos aí penando e sendo penados, né, em alguns pontos, e eu acredito que o nosso objetivo maior é que Ibiúna ganhe com as nossas ações, né? E as dificuldades são imensas, as dificuldades são grandes. E principalmente nessa questão de equilíbrio orçamentário. Porque o que a gente está buscando é justamente isso, para que a gente faça e chegue a um orçamento que seja realista para Ibiúna. E seja um orçamento que a cidade possa estar se desenvolvendo com a realidade, né? É o que eu sempre reforcei. Eu acho que a gente não pode trabalhar com utopia, achar que a gente pode fazer isso, sendo que a gente não tem condição de fazer algo que foi proposto, né? Eu acho que você tem que desenvolver aquilo que você pode fazer. E a intenção é que se faça isso. Esse ano, apesar de ser um ano atípico diante ao que tudo passamos, a nossa proposta é que para o ano que vem a gente busque esse equilíbrio. Esse ano é impossível dizer em aspecto de equilíbrio, porque a gente está recebendo situações e transformando situações momentâneas. Assim, está acontecendo e a gente está solucionando ou direcionando. Aí fica um pouco mais complicado. Apagando incêndio, exatamente. Não só nós aqui, vocês como vereadores, vocês estão tendo essa experiência, estão na mesma situação, porque chega a coisa do executivo nesse montante mesmo que você me disse, ou as próprias questões que vêm até vocês. Estamos apagando incêndio. Mas acho que a intenção não é passar o resto da vida apagando incêndio. A intenção é que a gente possa trabalhar evitando os incêndios, né, para que ele não inicie. E diante a isso, eu tenho essa proposta para que em 2015 a situação seja diferente, seja mais organizada, que eu acho que está faltando um pouco nesse aspecto é organização. E eu espero que não haja nem algum tipo de percalço ou modificação até o final do ano, para que a gente possa executar de fato em 2015 uma situação mais estabilizada. E principalmente contando com o apoio de vocês, né? Que eu acho que é o mais importante, é o que eu coloquei. Diante de um problema, eu acho que o mais importante é a gente receber o apoio e aceitar esse apoio, né? E eu vejo que todos aqui estão empenhados nisso, e para fazer uma finalização aqui da fala, e eu acredito que todos já tenham falado, eu queria agradecer de fato a todos os vereadores e principalmente ao apoio que todos estão dando diante a toda essa situação. E afirmo que nós, do financeiro, e principalmente como representantes do Poder Executivo, nós somos os primeiros a querer que essa situação não ocorra. Até porque eu venho aqui, o Cleiton vem aqui, e quem recebe toda essa carga aí somos nós. Acho que seria um pouco, desculpe o termo, mas um pouco de burrice, manter uma situação para chegar aqui e receber essas cobranças. Porque tem que ser feitas as cobranças, entendeu? E diante a isso eu falo, o nosso trabalho, a nossa imposição é para que a gente ganhe esses resultados e não tenha que vir aqui em 2015 e passar pela mesma situação. Eu quero, sim, que a situação seja diferente, é que a gente possa trazer respostas mais efetivas. Tá bom? Obrigado. Nós vamos ter considerações apenas do vereador Israel de Castro e do vereador Dalberon e encerraremos a audiência. Está com a palavra o vereador Israel de Castro. Obrigado mais uma vez, presidente. Secretário, só uma coisa que me veio. A prefeitura contrata-se empresas para fazer prestação de serviço, feito um contrato. Nesse contrato tem direitos e deveres. E uma dúvida minha, essa SECAM,
ela já foi multada, ela pagou uma multa por maus serviços, porque no contrato deve ter, né? Porque se não se tira, então que se cobre o que está no contrato. Existe uma multa, eu acredito que sim. E se foi feita alguma multa desde que a SECAM está nessa prefeitura, e como a vereadora Rosi disse, outros disseram, a prefeitura é uma engrenagem, ela é uma empresa, tem que ser tratada como uma empresa, senão não anda. E com certeza os vereadores estão à disposição. Isso o prefeito ele já pôde ver isso, que a Câmara jamais vai dar as costas a ele. E é isso, é uma dúvida que eu tenho. Tá. De fato, tem dentro de um contrato de uma empresa seus direitos e obrigações, dentro das duas partes, tanto da prefeitura quanto parte da contratada. E durante esse período houve notificação formal, houve cobranças informais, via telefone, via contato direto com o presidente da empresa. Obtivemos alguns êxitos em alguns pontos, em alguns não, mas quanto ao questionamento de multa, não chegou-se esse ponto de multa, nobre vereador. Não foi feito nenhuma até o presente momento. Vereador Dalberon? 1 minuto. Retorno a essa tribuna. Sabe, secretário Leandro, eu não podia deixar de voltar aqui, né, e usar das palavras da Rosi. A Rosi é do Partido Verde, mas ela colocou a coisa certa nessa casa. Porque aqui a gente somos políticos sérios. A gente quer mudança sim para a Ibiúna. Ela, como no Partido Verde, entendeu? Não estamos aqui para caçar prefeito, não. A gente está aqui para trazer soluções também. Foi o caso que aconteceu agora. Vamos atrás do regimento interno da casa, vamos ver como que faz. Vocês vêm, traz os anexos para nós e vamos resolver isso da melhor maneira possível. Aqui não tem leões, pelo contrário. Aqui são vereadores que têm um comprometimento com a cidade e querem ajudar. Você pode ter certeza disso. É minha parte, é Rosi, os demais vereadores dessa casa. Conte com a gente. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, viu, Cleito? Que Deus ilumine o caminho de vocês. Então, só deixar o convite, né? Como a gente, né, vê por fora a Câmara e vocês vêm por fora, né? Apesar, né, da interação, os setores da Prefeitura, né, de forma separada, né? A Secretaria de Finanças, né? Fica o convite para quem puder passar um dia, uma hora, acompanhar como que é o nosso serviço, quais as nossas dificuldades lá, quem sabe, né, para sugerir as mudanças necessárias que a gente pode não estar visualizando, mesmo estando lá dentro, né? Fica o convite para ver como funciona a Secretaria de Finanças, a contabilidade propriamente dita, execução orçamentária, toda aquela divisão, né? Contratos, né? Compras, né? Para que a gente possa opinar também, né? Vendo mais por dentro, né? Às vezes a gente vê notícias, né? Está em atraso, né? Justificativas, atraso, mas o porquê, né? de tudo isso que a gente, tanto das nossas realizações quanto dos nossos sofrimentos, né? Fica na porta aberta da nossa secretaria, do nosso setor, para que os vereadores possam estar olhando, né, a cada momento, a cada fase do nosso trabalho. Comunico que a ata da audiência pública será elaborada, no que solicita a atenção dos presentes para a posterior assinatura nos termos legais. Está encerrada a audiência pública. Tenham todos um bom dia.